Boa tarde a todos. A nossa aula de hoje é de português. Iremos aprender sobre os substantivos e como se escreve, com G ou com J. Às vezes nós temos dificuldade de identificar como se escreve as palavras, se é com a consoante G ou é com a consoante J, certo? Então vamos começar. Primeiramente, vamos falar sobre substantivos. Mas o que são substantivos, certo? Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Eles podem ser flexionados em gênero, ou seja, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Os substantivos, eles são classificados em 9 tipos, que são eles: substantivos próprios, substantivo composto, substantivo abstrato, substantivo comum, substantivo simples, substantivo concreto, substantivo primitivo, substantivo derivado e substantivo coletivo. Então, o que seria um substantivo comum? Então, substantivo comum são as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica, tipo pessoa, gente, país, certo? Substantivo próprio são os substantivos grafados em letras maiúsculas. São palavras particularizadas de seres, etnias, países, cidades, estados. Ou seja, substantivo próprio nós usamos para cidades, nome de cidades, nome de pessoas, certo? Substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Carro, casa, camiseta, ônibus, certo? Substantivo composto é formado por mais de uma palavra. Exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor, guarda-sol e por aí vai. Temos o substantivo concreto, que designa as palavras reais, concretas, seja ela pessoas, objetos, animais ou lugares. Menina, homem, cachorro, gato e por aí vai. Substantivo abstrato são aqueles relacionados aos sentimentos, estados e qualidades e ações, tipo beleza, alegria, bondade, honestidade e por aí vai, certo? Substantivo primitivo é o substantivo próprio, que são aqueles que não derivam de outras palavras, tipo casa, folha, chuva. Ele é o substantivo primitivo. Temos o substantivo derivado, que é aqueles que derivam de palavras primitivas, como por exemplo, casarão. O derivado de casarão é casa, então casarão é um substantivo derivado. Folhagem é derivado de folha, então substantivo derivado é folhagem. Chuvarada. Chuvarada é um substantivo derivado porque ele vai derivar da palavra chuva, entendeu? Temos o substantivo coletivo, que são substantivos que se referem a um conjunto de coisas, conjunto de seres, de pessoas, de animais. Por exemplo, batalhão é o coletivo de exército, de pelotão ou tropa, ou seja, o coletivo de soldados. Caravana é o coletivo de viajantes, peregrinos ou mercadores. Cavalgada, coletivo de cavalheiros. Clero, coletivo de padres ou sacerdotes. Colônia, coletivo de imigrantes. Comunidade, coletivo de cidadão. Então, quando um substantivo ele refere-se a um grupo de pessoas, um grupo de seres, um grupo de coisas, então ele é um substantivo coletivo. Então, como é que se escreve? Com G ou com J? O uso do G ou do J é feito majoritariamente, ou seja, prioritariamente, com base na etnia, na origem da palavra. Apesar disso, não há algumas regras que nos ajudem a identificar a ortografia correta das palavras. Vamos entender quais regras são essas. Então, quando usamos o G?
A consoante G é usada em substantivos terminados em agem, igen e ugem, em palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio, em verbos terminados em ger e gi, em palavras derivadas de palavras escritas com G. Exemplos com agem: paisagem, viagem, ferrugem. Com ágio: pedágio, sacrilégio, vestígio, relógio, refúgio. Com ger e gi: proteger, fugir, fingir. Então, quando usamos o J, a consoante J é usada em palavras cujo étimo latino se escreve com J, em palavras derivadas de uma palavra escrita com J, em palavras verbais de verbos terminados em jar ou ger no infinitivo, em palavras de origem tupi, africana e árabe. Exemplos com já ou ger: viajar, arranjar, lisonjear. Em palavras de origem tupi, africana e árabe: pajé, jequitibá, genipapo. Então, gente, essa foi a nossa pequena aula de hoje. Espero que vocês entendam. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. E até a próxima, tá bom? Beijo a todos. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me perguntem.